Você já se perguntou por quê, mesmo após tantas discussões, você acaba se sentindo culpado, mesmo sem ter feito nada de errado? É como se, de alguma forma, você fosse manipulado a carregar a dor que não é sua. Carl Jung, em seus estudos mais profundos sobre a psique humana, revelou um padrão sombrio, o de pessoas que projetam suas falhas nos outros para não encararem a própria sombra. E entre os relacionamentos, essa projeção se transforma numa arma silenciosa. Ela erra, trai, esconde. Mas na hora da verdade, é você quem acaba sendo acusado. E o pior, você acredita, porque ela domina a arte de inverter papéis e transformar vítima em vilão. Hoje, você vai entender o que há por trás dessa dinâmica perversa. Não é apenas sobre culpa, é sobre controle, manipulação e um jogo psicológico que faz você duvidar até da sua própria sanidade. Jung nos ensinou que aquilo que a pessoa não aceita em si mesma, ela projeta nos outros. Então prepare-se. O que você vai descobrir neste vídeo pode explicar o porquê de tanto sofrimento e porque, finalmente, está na hora de você enxergar quem realmente está por trás do espelho. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando no outro como destino. Isso é a projeção. Quando uma pessoa não quer lidar com sua própria culpa, seu próprio erro ou desejo oculto, ela transfere tudo isso para quem está mais próximo, geralmente, para quem mais confia nela. Nesse jogo inconsciente, o outro se torna o receptáculo do pecado. A culpa dela passa a ser sua. O erro dela, você é quem paga. É nesse ponto que você começa a viver um ciclo emocional extremamente tóxico. Pequenos desentendimentos se transformam em ataques diretos à sua integridade. E mesmo que você tente explicar, justificar ou se defender, a sensação que fica é a de que está sempre em dívida com ela. Uma dívida emocional que nunca existiu, mas foi imposta pela distorção da realidade que ela criou. O que muitos não percebem é que por trás da acusação constante existe um medo profundo. O medo de ser descoberta, de ser responsabilizada, de encarar a própria sombra. E Jung nos ensinou: aquilo que negamos em nós mesmos se torna perigoso. Quando uma pessoa recusa a enxergar sua parte sombria, ela precisa encontrar um culpado fora de si. E você se torna o alvo perfeito, porque está emocionalmente vulnerável, envolvido e disponível. Esse tipo de projeção não é um erro qualquer. É um mecanismo de defesa. Ela não faz isso só para manipular. Ela faz porque precisa proteger a imagem que construiu de si mesma. A ideia de que é sempre a vítima, de que nunca erra, de que o problema é sempre o outro. Mas a cada acusação, ela está apenas tentando manter o controle da narrativa e impedir que você veja quem ela realmente é. Se você já se pegou pedindo desculpas por algo que nem entende direito, ou sentindo-se culpado após uma discussão em que apenas falou a verdade, talvez esteja preso nessa teia. A culpa que você sente pode não ser sua, e enquanto não enxergar isso, ela continuará jogando esse fardo nos seus ombros, e você continuará carregando a dor que não nasceu dentro de você. Carl Jung desenvolveu o conceito da sombra para descrever o lado obscuro da personalidade, tudo aquilo que a pessoa recusa, esconde ou nega em si mesma. Ela pode negar sua frieza, sua infidelidade, seu egoísmo, mas essas partes não desaparecem. Elas apenas se escondem no inconsciente. E quanto mais reprimidas, mais fortes se tornam. E é aí que começa o perigo. Quando alguém carrega uma sombra intensa, mas não quer encará-la, ela precisa se livrar desse peso. Só que ao invés de se responsabilizar, ela o projeta. E você que está perto torna-se o espelho dessa sombra. Você passa a representar tudo aquilo que ela quer negar. A mentira, a maldade, a frieza, mesmo sem ter feito nada disso. É um processo inconsciente, mas devastador. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E no seu relacionamento, isso se manifesta como um padrão repetitivo. Ela erra, mas você é quem se sente mal. Ela se afasta, mas te acusa de estar distante. Ela mente, mas te chama de desonesto. Tudo é uma inversão sutil, mas constante.
É como se ela tivesse um medo incontrolável de que você descubra sua verdade interior. Então, a estratégia é te enfraquecer emocionalmente, acusar, confundir, manipular, criar dúvidas. Assim, enquanto você tenta provar que é inocente, ela respira aliviada, porque mais uma vez, conseguiu esconder sua própria sombra atrás da sua. Esse tipo de dinâmica não é aleatória. É inconsciente, mas extremamente destrutiva. E enquanto você não tiver consciência desse processo, continuará sendo a válvula de escape para o que ela não suporta em si mesma. O primeiro passo para sair disso é parar de aceitar a culpa que não é sua e começar a enxergar o que está sendo projetado sobre você. Você já ouviu falar em gaslighting? Jung não usava esse termo, mas descreveu muito bem a essência desse comportamento: a manipulação da realidade para controlar a psique do outro. No gaslighting, a pessoa faz com que você duvide da sua memória, da sua percepção, da sua sanidade. E isso começa com frases sutis como: você está exagerando, isso nunca aconteceu, ou você entendeu tudo errado. Quando alguém joga a culpa em você para esconder o que fez, muitas vezes usa o gaslighting como ferramenta. Primeiro, ela distorce os fatos, depois questiona sua memória, e por fim, te acusa de ser instável ou desequilibrado. Jung via esse comportamento como um reflexo do ego inflado, que para não entrar em contato com a sombra, precisa destruir a percepção do outro. A vítima desse jogo começa a viver em estado de confusão, começa a desconfiar da própria intuição. E é exatamente esse o objetivo: cortar sua conexão com o seu self, como Jung chamava a parte mais profunda e verdadeira de quem somos. Quando você perde essa conexão, você perde o poder de reagir. Você fica dependente da versão dos fatos que ela te impõe. Esse estado de dependência emocional é perigoso. Você passa a acreditar que precisa dela para saber o que é real. E assim, ela mantém o controle. Toda vez que você tenta se levantar, ela te puxa de volta com mais culpa, mais manipulação, mais distorção. Você não percebe, mas está sendo mantido em cativeiro emocional, com algemas invisíveis feitas de dúvidas e falsas culpas. E o mais cruel é que quanto mais você tenta se explicar, mais ela reforça a narrativa de que o problema é você. Carl Jung dizia que a cura só começa quando a verdade aparece. E neste caso, a verdade começa quando você admite: está sendo manipulado. E que a culpa que sente não é um sinal de erro, mas um sintoma de que está sendo enganado. Jung observava que os maiores manipuladores não são os que gritam ou ameaçam. São os que fazem você se sentir errado apenas com o olhar. São pessoas emocionalmente habilidosas, mas espiritualmente frágeis. Elas não suportam o desconforto de se verem como realmente são. Por isso, constroem máscaras sociais perfeitas, mas alimentam relacionamentos baseados na distorção emocional. Essas pessoas frequentemente têm um ego inflado, e por trás disso uma autoestima ferida. Por fora mostram segurança, controle e até afeto, mas por dentro estão em guerra com a própria imagem. E para evitar que essa guerra interna venha à tona, elas criam uma guerra externa. Jung chamava isso de inversão psíquica, quando o caos interior é projetado no ambiente. Elas acusam, atacam, distorcem, não porque você seja culpado, mas porque elas não podem lidar com o próprio vazio. Elas precisam te desconstruir para manter a própria ilusão de controle. E o pior, quanto mais você tenta amá-las, mais elas usam esse amor como arma. Porque sabem que quanto mais você se importa, mais vulnerável você fica às manipulações. Jung também afirmava que todo relacionamento é uma dança entre duas psíquicas. Quando uma das partes recusa o autoconhecimento, a outra acaba sobrecarregada com todo o peso da ignorância emocional. E se você não perceber isso a tempo, vai carregar feridas que nem são suas, por anos, ou até por uma vida inteira. Reconhecer esse perfil é doloroso, mas necessário, porque só quando você entende o tipo de dinâmica em que está envolvido é que pode escolher se libertar. E é nesse ponto que a jornada de individuação proposta por Jung começa a ganhar força. O processo de se tornar quem você realmente é, sem culpa, sem manipulação, sem carregar o peso da sombra alheia.
A verdadeira libertação começa com um simples ato: duvidar da culpa que te entregaram. Carl Jung dizia que onde há culpa excessiva, há manipulação emocional. Pergunte-se: essa culpa é realmente sua? Ou foi construída para que alguém escondesse aquilo que não consegue enfrentar? Esse questionamento é a semente da transformação. Não é fácil romper com esses padrões. Eles se instalam silenciosamente e se fortalecem com o tempo. Mas Jung também ensinava que toda dor que enfrentamos com consciência nos liberta. Você precisa olhar de frente para essa relação e perguntar: eu estou sendo amado ou apenas usado como escudo? Eu estou crescendo ou estou sendo mantido pequeno? É nesse ponto que a sombra começa a perder força. Porque quando você a enxerga, não só a dela, mas a sua também, algo poderoso acontece. Você para de reagir automaticamente. Você se reconecta com o seu self, com sua essência, com aquilo que é verdadeiro em você. E isso é algo que ninguém mais pode manipular ou distorcer. A jornada de Jung sempre apontava para a integração, não a negação. Mas integrar não significa aceitar abuso. Significa entender o que está acontecendo e escolher de forma consciente se libertar. Significa enxergar o jogo psicológico, mas decidir que você não será mais uma peça nele. É quando você deixa de ser prisioneiro da culpa e se torna o autor da sua própria narrativa. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é hora de agir. Reflita, observe, questione. E, acima de tudo, valorize sua intuição, porque ela talvez seja a única coisa que ainda não foi manipulada. E lembre-se, quem projeta culpa foge de si mesmo, mas quem enxerga a verdade começa a se curar. Você passou a vida inteira acreditando que, para ser amado, precisava se sacrificar. Precisava entender o outro, ceder, perdoar, aceitar as versões distorcidas que te entregavam como se fossem verdades absolutas. Mas agora, depois de tudo o que viu, ouviu e sentiu ao longo deste vídeo, talvez uma nova pergunta esteja surgindo dentro de você. E se a culpa que eu carreguei não era minha? E se esse peso nos ombros foi colocado ali por alguém que nunca teve coragem de assumir os próprios erros? Jung nos alertou que o inconsciente comanda nossas vidas quando não temos consciência dele. E essa culpa talvez seja o reflexo do inconsciente de outra pessoa que você acolheu como se fosse parte da sua história. É duro admitir. Dói olhar para trás e perceber que as palavras doces escondiam intenções obscuras, que o carinho era calculado, que a preocupação era uma estratégia de controle. Mas esse é o início da sua libertação. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E agora você está despertando. Está vendo com outros olhos. Aquelas discussões que te deixavam sem chão. Aqueles silêncios que gritavam. Aquelas lágrimas que não eram suas. Tudo começa a fazer sentido. Porque não era só sobre você. Era sobre ela. E sobre o que ela precisava esconder. Jogar a culpa em você era a maneira mais fácil e segura de não precisar olhar para o que havia dentro dela mesma. E agora que você sabe disso, o que fazer? Você pode continuar negando o que sente, tentando salvar o que talvez nunca existiu de verdade. Ou pode finalmente começar a se reconectar com o seu self, com sua verdade interior, com sua intuição, com aquilo que Carl Jung chamava de essência real do ser. Libertar-se da culpa imposta é um ato de coragem. É dizer: eu não aceito mais carregar o que não é meu. É entender que o amor de verdade não fere, não acusa, não diminui. O amor verdadeiro é lúcido, consciente e, principalmente, ele liberta, não aprisiona. Você merece viver uma relação onde a verdade seja compartilhada, não distorcida. Onde os erros sejam assumidos, não transferidos. Onde você possa ser inteiro, e não apenas um fragmento do outro. Se ao longo do vídeo você sentiu o coração acelerar, se alguma memória específica te veio à mente, se alguma cena se repetiu na sua cabeça, enquanto ouvia as palavras, é porque o inconsciente está respondendo. Jung chamava isso de sincronicidade, quando tudo se encaixa não por acaso, mas por necessidade. E talvez neste exato momento você esteja recebendo exatamente a mensagem que precisava ouvir.
Talvez hoje seja o dia em que você deixa de pedir desculpas por coisas que nunca fez. Em que você se olha no espelho e diz: chega. E não apenas por raiva, mas por consciência, por lucidez, porque você entendeu que não pode mais ser o depósito da dor dos outros, porque agora você enxerga a sombra e está pronto para caminhar na direção da luz. Por isso, se esse conteúdo tocou algo dentro de você, não ignore. Transforme esse impacto em atitude. Curta esse vídeo se ele te despertou. Compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo o mesmo e ainda não conseguiu nomear essa dor. Escreva nos comentários o que você sentiu. Diga se você já viveu isso. E se quiser continuar mergulhando nesse tipo de verdade, se inscreva no canal. Aqui, nós vamos continuar desvendando essas camadas da alma humana, com base nas ideias transformadoras de Carl Jung. Você não está sozinho nessa jornada. E se você chegou até aqui, é porque já começou a se curar. Agora siga. O caminho é longo, mas é seu.